das denúncias contra mais um núcleo, né? Aí, agora, o grupo quase todo, a denúncia foi aceita para quase todo mundo, 2 não ficaram de fora, e todos se tornaram réus, né, exceto 2, já citamos aqui os 2 militares, e diante da primeira turma do STF, os advogados tentaram convencer os ministros de que não houve tentativa de golpe. Como parte da estratégia de defesa, eles argumentaram que todo o material apreendido revela apenas opiniões, reuniões e rascunhos sem consequência. Em sua fala, o advogado Jeffrey Schichini apresentou a defesa do tenente-coronel do Exército Rodrigo Bezerra de Azevedo. Azevedo é um dos Kids Pretos, aquele grupo de forças especiais, né, do Exército, acusados de planejar o assassinato de Alexandre de Moraes. O Schichini afirmou que o relatório da Polícia Federal é uma farsa que tenta induzir a corte ao erro. Conseguimos demonstrar e provar que o relatório final da Polícia Federal é uma farsa. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República tentam induzir essa corte a erro. Erro! Ministro Flávio Dino, na investigação eu provei que meu cliente não estava no dia e no local que a ficção criativa da Polícia Federal disse que ele estava. Ministro Alexandre de Moraes, Rodrigo Bezerra de Azevedo, equivocadamente, foi colocado às proximidades da vossa residência. Não era ele. Se aquele fato aconteceu, ministro Alexandre de Moraes, o verdadeiro criminoso está solto. Aquela data, aquele dia, aquele horário, era aniversário do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. A Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, desconsiderou a prova, ministro Zanin, que nós da defesa tivemos que, com muito esforço, conseguir. Nuvem do iPhone. Agora a Polícia Federal e a PGR vai ter que dizer que a Apple mente. O Schichini também afirmou que a PGR e a PF omitiram a prova de inocência de seu cliente no relatório final. Quanta covardia dessa investigação, ministro Zanin. No interrogatório do coronel Azevedo, eu trouxe a prova, ministro Fux. Eu mostrei para o delegado, quero deixar consignado, delegado da Polícia Federal, Shore. Eu entreguei para ele um documento da nuvem do Azevedo, que ele estava em casa naquela hora, e naquele dia, esse documento não foi juntado no relatório final da Polícia Federal. A Polícia Federal omitiu essa prova de inocência. A PGR na denúncia não fez menção a essa prova de inocência. Quando a gente fala que é uma narrativa, é uma narrativa. Narrativa é uma fala sem provas. É isso que tem no relatório final da Polícia Federal. A Polícia Federal fala: Rodrigo Bezerra de Azevedo estava nas proximidades da residência do ministro Alexandre de Moraes. Falar até papagaio fala, qualquer um fala. Em Estado democrático de direito que não se admite exceções, a acusação traz prova. A acusação quer que provemos a inocência? Pois bem, provei. Por isso que essa denúncia tem que ser rejeitada. Porque eu não estou pugnando aqui em dúbio pro réu. Nós provamos que ele não estava nas redondezas da residência do ministro Alexandre de Moraes. Com provas. Com provas. Que não constaram do relatório final do delegado Shore, não constaram da denúncia da PGR. E agora? É muito absurdo, né? Poucas vezes vi um advogado diante, no caso aí da primeira turma do STF, ou num plenário do STF, falar com tanta firmeza quanto o Jeffrey Schichini. Mas, Silvio, então tudo está invertido, né? Tudo nesse país está invertido, corrompido, pervertido. O ônus da prova sempre foi da acusação. Então, não há provas de nada, é uma mentirada danada, uma narrativa sem pé nem cabeça. A defesa, no caso o Schichini, do tenente-coronel Azevedo, apresentou todas as provas e tudo foi ignorado, assim, solenemente ignorado, na maior disfarçatez. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque não basta a inversão, né? Não basta inverter o ônus da prova. Ainda assim é descartado. O que é produzido, ou seja, o contraditório,
descartado. É diante disso que estamos assistindo a... Olha, eu, por exemplo, já elogiei mais de uma vez o Dr. Jeffrey Chikine. Acho brilhante a forma, a coragem, sobretudo, para fazer uma sustentação oral dessas diante dos ministros dessa primeira turma. Acho que só o ministro, só o doutor Sebastião Coelho fez isso quando defendia lá atrás, né? Acho que foi uma das primeiras, a primeira ou a segunda sustentação oral. Depois tudo se tornou gravado e ninguém mais teve toda essa coragem. Eu só discordo quando ele diz assim: a Polícia Federal e o Ministério Público induziram esta corte ao erro. Não. É o contrário. Esta corte praticou fishing expedition, porque a Polícia Federal trabalhou para esta corte. A Polícia Federal é uma corporação honrada, com homens sérios, de carreira, honrados, porém, hoje, a cúpula é aparelhada politicamente. E a figura do Procurador-Geral da República, ex-sócio do ministro Gilmar Mendes, ele é simplesmente um carimbador. O Ministério Público não tem papel nenhum, porque, repito, aquele comentário anterior, o procurador, o promotor, o parquê, o agente acusatório está sentado naquela cadeira do ministro Alexandre de Moraes. É assim que ele se comporta e a ministra Carmen Lúcia já disse isso sem nenhum rodeio. E em relação ao correr do processo, eu estava fazendo aqui, enquanto ouvia esse VT do Dr. Chikine, uma conta lá, Come, veja você. Olha a velocidade que uma denúncia, agora já estamos aí passando por um processo de tornar réu, né, admissibilidade, a velocidade como ela corre de um golpe de Estado, porque a acusação é de um golpe de Estado, que pode levar pessoas a 15, 17 anos, se não mais, de cadeia. A ação penal 470, que ela vem da CPI dos Correios, da denúncia, esta sim robusta, contra 40 pessoas, depois lá na ponta o número vai diminuir um pouco, do mensalão, ela levou 7 anos para ser julgada no Supremo Tribunal Federal. O mensalão é de 2005, a CPI dos Correios. A ação penal 470, ela é iniciada, o julgamento dela, no STF, pelo relator Joaquim Barbosa, à época, no dia 2 de agosto de 2012. São 53 sessões, 138 dias correndo. Aí, depois, com os embargos infringentes, declaratórios, isso vai chegar a 69. Olha o tempo que uma ação de compra de votos, que tinha 40 pessoas denunciadas, isso vai cair para 38 depois, só 24 serão condenados, 12 absolvidos. Tem o caso de na época, o dono de uma das corretoras, que isso cai para a primeira instância, o Silvio Pereira, que era o secretário-geral do PT, faz um acordo com o Ministério Público e por aí vai. Mas, enfim, agora a gente está falando de 34. Ou seja, o número de denunciados é o mesmo. Só que se você imagine, aí vamos falar de proporcionalidade, além do tempo, da proporção. Nós estamos falando de um esquema de corrupção, de compra de votos, que é grave, gravíssimo, além de outras denúncias que orbitaram todo o PT na época, e um golpe de Estado, abolição do Estado de Direito. Então, veja como eles estão correndo, atropelando testemunhas. Os advogados produzem ali a contraprova e ela é absolutamente descartada. E não é só o Felipe Martins, não é só o tenente-coronel citado aqui, são todos. Tem um dos vídeos que circula na internet de um advogado corrigindo o ministro Alexandre de Moraes em relação à data. Ministro, o senhor errou a data. Aí um outro advogado também falou: ministro, o senhor errou o nome da testemunha. Então, eu acho que a gente está diante de um quadro que está muito claro. Para quem parar para assistir tudo isso com atenção, nós estamos diante de um quadro que no futuro será lembrado como a hora mais escura do judiciário brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida que o ministro Alexandre de Moraes e esta turma do STF, mas sobretudo ele, porque todos os inquéritos parece que param no gabinete dele, né? Não tem outro ministro para relatar mais nada no STF. Ele produz a hora mais escura para a imagem do STF, que é você condenar numa batalha diária, semanal,
constante contra a falta de provas. Não há provas materiais. E finalizando, se você for comparar de novo com a ação penal do Mensalão, Mensalão tinha saque na boca do caixa, tinha imagens, Mensalão tinha documentos, tinha o Duda Mendonça, que entrou no Congresso Nacional no 11 de agosto de 2005 e falou: eu recebi 10 milhões no exterior, ao lado da sócia dele, que se chamava Zilmar naquela época. Eles eram confessos. Eu não quero nem chegar na Lava Jato, só no Mensalão. Agora não tem nada, absolutamente nada. Tem 2 estilingues e 1 batom. E uma pergunta agora do Edu, que a gente vai tentar responder a partir de agora, que vai ser a nossa pauta aqui, a Lei Magnitsky. O Edu, agradeço aí pela participação do Edu no Superchat, ele mandou a seguinte pergunta: as sanções contra o Alexandre de Moraes serão em núcleos ou blocos? A gente vai falar sobre as sanções a partir de agora, porque o Marco Rubio, chefe da diplomacia do governo americano, é o secretário do Departamento de Estado, é o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, ele afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, pode sofrer sanções dos Estados Unidos. É a primeira vez que o governo Trump cita uma possível punição ao magistrado. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. E um dia depois o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que a gente viu aí dizer que há uma grande possibilidade de os Estados Unidos punirem o ministro Alexandre de Moraes, o decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, comentou de forma indireta o caso. Ele publicou o seguinte: a regulamentação das plataformas digitais e o estabelecimento de parâmetros para discursos odiosos constitui elemento basilar da soberania nacional para qualquer nação contemporânea. Não há paradigma universal. A experiência brasileira mostrou nos últimos anos que câmaras de eco e manifestações extremistas corroem os fundamentos republicanos. Cabe a cada Estado, mediante aparato institucional próprio, salvaguardar preceitos democráticos. Não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica na tutela de garantias constitucionais. A autonomia normativa representa imperativo da autodeterminação democrática e blá, 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 blá. Bom, quem viu o debate, né, destruidor do André Marcília com o Cacai já entendeu, né, que tudo isso aqui que o Gilmar Mendes falou é uma grande baboseira, mas baboseira assim no nível hard, digamos assim. Ô, Ana, então, em relação à pergunta do Edu, a gente tem falado sobre isso aqui, além do Departamento de Estado, né, que é o Ministério das Relações Exteriores, o Departamento do Tesouro, Conselho de Segurança Nacional e o Conselho da Casa Branca estão debruçados sobre as sanções, estudando as sanções ao Alexandre de Moraes. Cada um desses órgãos produz um parecer, esses pareceres são entregues ao Donald Trump, que decide, ele tem a exclusividade na decisão sobre o que fazer. Então, se vem em núcleo ou em bloco, vem tudo de uma vez. Como a gente fala, peço desculpas, na timeline a gente é um pouquinho mais informal. É um poste flamejante a caminho. Entendeu? Essa semana disseram, não, é uma Sumaúma, ou Samaúma, que é uma árvore, tem 40, 50 metros na Amazônia, flamejante, que está a caminho. E aí vai haver sanções, a Ana pode explicar melhor, está mais por dentro qualquer um de nós, eu acho, sobre a lei Magnitsky, sobre a qual ela fala já há muito tempo. Então ele vai ter consequências financeiras, ele vai ter uma questão imigratória, não vai poder pisar nos Estados Unidos, e aquela risadinha debochada do início, né? Aquelas brincadeirinhas. Agora tudo mudou, Ana. Vai ter lote, vai ter também sanções em lote nos Estados Unidos. Olha, Lacombe, Silvio, já há muito tempo eu falo dessa lei Magnitsky, porque eu tenho um amigo
que é um grande articulista do Partido Republicano, trabalhou com Reagan na Casa Branca, trabalhou com Reagan quando Reagan ainda era governador da Califórnia, depois foi para a Casa Branca com Reagan e continuou muito influente no Partido Republicano. E converso bastante também com o filho do Reagan, o Michael Reagan também. E há mais ou menos um ano e meio, eu contando tudo, né? Porque muitos se interessam, assim, o Reagan se interessava muitíssimo pela América Latina, muito pela América do Sul, muito pelo Brasil também. Inclusive, uma das discussões, né, saudáveis dele com a Margaret Thatcher foi na época dos Falklands, porque a Margaret Thatcher disse para o Reagan: eu não vou discutir, vou chegar ali, vou chegar chegando, chutando a porta. E o Reagan pediu para ela: não, quem sabe você possa ser um pouco mais diplomática, porque a gente precisa da Argentina na América do Sul para estancar o crescimento do comunismo. A gente precisa. E a Margaret Thatcher disse: não vou negociar nada. E realmente, né, o imbróglio ali das Falklands durou acho que 52, 53 dias. Mas eu estou falando isso para ilustrar que existe uma preocupação, sim, com o Brasil, com a América Latina. Eles sabem do Foro de São Paulo, eles sabem das ligações do Lula com os comunistas, com o Ortega, com os ditadores cubanos, com a família Castro. Eles sabem de tudo isso. Então, eles acompanham o Brasil como uma série da Netflix e vivem me perguntando. E mais ou menos há um ano, eu contando como a coisa realmente tinha perdido a mão, que a Suprema Corte tinha perdido a mão, que o Alexandre de Moraes, a caneta ficou completamente enlouquecida, esquizofrênica e que precisava de uma camisa de força ali naquele ministro da Suprema Corte que de juiz não tinha e não tem absolutamente nada. E foi exatamente esse articulista que me disse: olha, existe uma lei, imagina, ele tem quase 80 anos, ele acompanha a política toda dos Estados Unidos, do mundo. A gente sabe que os Estados Unidos são o grande farol da liberdade no Ocidente, e ele que foi o primeiro a me dizer: olha, existe uma lei, e me falou, a lei Magnitsky, tal, dá uma pesquisada nisso aqui, porque eu acho que isso, se o Donald Trump vencer, eu acho que essa lei pode ser uma lei que possa entrar nesse caso do Brasil. E eu comecei a realmente ler sobre a lei, porque ele tinha me cantado essa pedra, e realmente encaixava tudo. Existe uma checklist para Magnitsky, pelo que depois eu andei conversando com outro assessor do Senado, que não é o assessor de um senador, é um assessor do Senado. Aí, se você quiser falar com algum outro senador, ele te coloca em contato com o assessor daquele senador. Mas ele estava me explicando quando eu comecei a perguntar, antes das eleições, inclusive, americanas, e ele disse que há um checklist dessa Magnitsky. E hoje o Brasil completa. Ele faz o bingo da lei Magnitsky. Ele entra em tudo, ele entra em absolutamente todos os quadradinhos: direitos humanos, inconstitucionalidades, perseguições políticas, desrespeito ao devido processo legal, juízes, né? Eles são considerados juízes, embora não são juízes, mas eles são considerados juízes da Suprema Corte, juízes que são autoritários, políticos, ativistas, que não atentam à Constituição. É uma checklist um pouquinho grande, e o Brasil faz o bingo da Magnitsky. E aí entra todas as sanções, que muita gente acha que é só perder o visto ou a entrada nos Estados Unidos fica proibida, mas não é. Você simplesmente abrange, as sanções elas abrangem um enforcamento econômico, cartão de crédito, todas as empresas, todas as ligações econômicas e financeiras que passam pelos Estados Unidos com empresas americanas pelo mundo, a pessoa vira um pária.
um pária. Banco, Netflix, Airbnb, tudo isso, tudo isso. E aí que vem uma coisa interessante. Alguém pode falar assim: é só usar a conta da mulher, é só usar a conta do filho. Pois bem, se por acaso há a tentativa de burlar a sanção, as sanções usando outros nomes, outros familiares, vai pegando todo mundo, porque há denúncias, eles ligam um alerta naquela pessoa e todos em volta daquela pessoa. Automaticamente não são todos os membros da família que entram nas sanções, mas se há tentativa de burlar as sanções da Magnitsky, vai pegando todo mundo. Isso já aconteceu com promotores e juízes na Rússia. Vai pegando o filho, vai pegando a esposa, e agora também o que vai entrar na mira é essa, digamos, essa pornografia jurídica das empresas, né, dos escritórios de advocacia, das mulheres dos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive com ações nos Estados Unidos. Ou seja, na última semana, para finalizar, peço perdão para o comentário um pouco longo, eu entrei em contato com mais uma pessoa ali do alto escalão do Departamento de Estado, que foi esse articulista, inclusive, que me colocou em contato com ele, e ele disse o seguinte, eu mandei uma mensagem para ele e ele disse o seguinte, vou ler literalmente a mensagem, que o Departamento de Estado está aguardando o Departamento de Tesouro concluir o parecer sobre as consequências econômicas das sanções, mas o processo está bem avançado e aí já não é mais na teoria. Ele disse que já está avançado com análise de provas e entrevistas de testemunhas. Ou seja, já saiu da esfera do papel e da esfera teórica. E aí ele disse também que eles estão analisando vários casos nesse quebra-cabeça grande em relação ao Brasil, e disse que um dos casos, né, isso eu já tinha ouvido de outra pessoa também, e agora ele confirmou, ele disse que um dos casos que agora eles estão prestando muita atenção na condução dos atos golpistas, mas que um dos leading cases, que é um dos casos que lidera todo esse aparato das sanções na Magnitsky, é justamente o caso do Felipe Martins, tanto em relação às violações de direitos humanos continuadas, que ele fala, ou seja, foi preso agora na prisão domiciliar, mas principalmente em relação à entrada fraudulenta, à fraude nos Estados Unidos. Então, eu peço perdão pela extensão, mas eu queria dar o contexto todo da Lei Magnitsky para vocês. Agora, de novo, não há tic-tac, não há 72 horas, vai ser o tempo dos americanos.